Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O beco era escuro, estreito e silencioso, exceto pelo som de passos apressados e risadas zombeteiras. Jack Reynolds caminhava lentamente ao lado de sua esposa, Sarah, com um leve sorriso nos lábios, apesar do cansaço do dia. De repente, um grupo de bandidos emergiu das sombras, bloqueando seu caminho. "Ei, cara!" gritou um deles, um homenzinho de queixo quadrado. "Vamos mostrar quem manda aqui." Eles o empurraram, zombaram dele e começaram a xingá-lo. Sarah recuou horrorizada, mas Jack permaneceu calmo. Seu olhar, antes calmo, escureceu imperceptivelmente. Os bandidos, pensando que viam um homem comum, riram ainda mais alto, batendo-lhe de leve e puxando-o pelo casaco. Mas o que eles não sabiam era que Jack não era um homem qualquer. Durante anos ele fora um agente especial, treinado para matar sem deixar rastros, para sobreviver nas situações mais extremas, para neutralizar qualquer ameaça com precisão glacial. Essas memórias, essas habilidades, jaziam adormecidas dentro dele, esperando o momento perfeito para ressurgir. Enquanto um dos bandidos se preparava para desferir o golpe final e humilhante, Jack inclinou-se ligeiramente para a frente, num movimento único, quase imperceptível. E num instante a atmosfera mudou. As risadas cessaram. Os movimentos bruscos cessaram. Uma aura de perigo mortal parecia emanar dele. Os bandidos recuaram em pânico, percebendo tarde demais que haviam escolhido o homem errado para assediar. Sarah, com os olhos arregalados, sentiu a adrenalina e o medo. Ela acabará de descobrir que o homem ao seu lado não era apenas seu marido, mas um homem capaz de matar, se fosse levado longe demais. Jack calmamente colocou a mão em seu ombro e sussurrou: "É melhor ir para casa agora." Os bandidos, tremendo, fugiram, deixando para trás a sombra do que tinham acabado de causar. E no silêncio que se abateu sobre o beco, Jack abraçou Sarah, sabendo que às vezes o passado volta mais rápido do que se imagina. Jack e Sarah caminharam para casa, com os corações ainda batendo forte pelo incidente no beco. A cidade parecia tranquila, mas Jack sabia que os bandidos não o esqueceriam tão facilmente. Seus instintos, aguçados por anos de treinamento mortal, lhe diziam que aquele ataque não fora acidental. Eles entraram pela porta do apartamento, e Jack a trancou várias vezes. Sarah, ainda tremendo, sentou-se no sofá, com as mãos entrelaçadas nos joelhos. "Jack, quem eram eles?" ela perguntou com a voz fraca. Jack sentou-se ao lado dela, com o rosto sério. "Idiotas que achavam que podiam intimidar alguém. Mas o que eles não sabem é que eu tenho um passado que eles nunca deveriam ter provocado." Sarah olhou para ele, intrigada e um pouco assustada. Ela sabia que o marido havia servido na polícia, mas desconhecia os detalhes do passado dele. Um passado perigoso? Jack assentiu. "Eu nunca quis te envolver nisso. Mas agora preciso ficar atento. Esses caras não são só bandidos de bairro, eles parecem organizados." Ele se levantou, examinando o apartamento, seus olhos perscrutando cada sombra, cada som. Cada movimento de Jack exalava precisão e controle. Sarah percebeu que havia outro lado no homem que ela pensava conhecer, o de um lutador mortal, pronto para reagir à menor ameaça. Ao cair da noite, Jack pegou um pequeno caderno na mesa de cabeceira. Começou a anotar nomes, descrições e lugares onde havia encontrado rostos suspeitos. Sua mente analisava cada detalhe, cada cenário possível. Sarah o observava em silêncio, fascinada e preocupada ao mesmo tempo. Então, um ruído surdo vindo de fora chamou a atenção deles. Jack colocou a mão sobre a dela. "Fique aqui, e acima de tudo não se mova." Sem hesitar, ele caminhou até a janela. Seus olhos perfuraram a escuridão, detectando movimentos furtivos na rua. Um único arrepio percorreu Sarah. Ela sabia que aquela noite seria apenas o começo de uma série de eventos que nenhuma de suas vidas comuns poderia ter imaginado. E nesta cidade aparentemente pacífica, um antigo agente mortal acabava de acordar, pronto para enfrentar os perigos que surgiam no horizonte. Na manhã seguinte, Jack mal havia dormido. Cada barulho da rua, cada buzina de carro soava suspeito. Ele sabia que os bandidos poderiam voltar e desta vez, talvez não estivessem sozinhos. Depois de preparar o café da manhã para Sarah, ele a acompanhou até a estação de metrô onde ela iria trabalhar. Enquanto caminhava ao lado dela, seu olhar varria os arredores, examinando os rostos na multidão. Seu passado como policial o ensinara a detectar o perigo antes mesmo que ele se manifestasse. Enquanto caminhavam por um corredor escuro sob o trem elevado, ele notou um pequeno grupo de homens à distância, conversando em voz baixa e lançando olhares furtivos em sua direção.
Jack imediatamente sentiu sua adrenalina subir. Sarah, finja que não me vê, ele sussurrou. Ela sentiu com o coração disparado. Jack diminuiu o passo, observando atentamente os movimentos dos homens. Cada movimento, cada olhar lhe contava uma história. Eles estavam procurando alguém para assediar, para intimidar, e claramente eram eles. Jack decidiu não agir imediatamente. Em vez disso, seguiu os bandidos à distância, usando rotas complexas e mudando de direção para evitar ser detectado. Sua mente calculou todas as possibilidades. Que armas eles poderiam ter? Quantas eram realmente? E mais importante, qual era a estratégia deles? Após vários minutos de perseguição silenciosa, ele percebeu que estavam indo em direção a um prédio abandonado, um local perfeito para uma emboscada. Jack tomou uma decisão rápida. Precisava enfrentá-los onde tinha vantagem. Ele discretamente enviou uma mensagem a um antigo contato, alguém que conhecia seu passado, para ficar de olho em Sarah enquanto ele resolvia o problema. Então avançou das sombras, silencioso e preciso como um predador. Ao entrar no prédio, os bandidos não esperavam que ele aparecesse do nada. Num instante, Jack incapacitou o primeiro com uma velocidade assustadora, atacando apenas o suficiente para desorientá-lo sem causar ferimentos fatais. Os outros tentaram fugir, mas cada um deles foi recebido com sua perícia implacável. Em poucos minutos, o grupo estava no chão gemendo, humilhado e aterrorizado. Jack não disse uma palavra. Ele simplesmente deixou uma mensagem clara: nunca mais faça isso. Lá fora, a cidade continuava, alheia à batalha silenciosa que se desenrolava nas sombras. Jack saiu do prédio, com o coração ainda batendo no limite, e voltou para Sarah. Ele sabia que aquilo era apenas o começo, e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Nos dias que se seguiram, Jack permaneceu em guarda. Mesmo no escritório, ele analisava cada rosto, cada movimento, ciente de que os bandidos poderiam atacar novamente. Mas desta vez sabia que seriam mais organizados, mais perigosos. Certa noite, enquanto Jack e Sarah jantavam discretamente, o telefone dele vibrou. Uma mensagem anônima dizia simplesmente: "Você teve sorte da última vez. Da próxima vez será diferente." O sangue de Jack ferveu. Ele sabia que a mensagem tinha vindo de um dos bandidos que ele havia matado. Mas em vez de entrar em pânico, concentrou-se analisando cada detalhe. A hora em que a mensagem foi enviada, o número usado, o texto. Tudo lhe dava pistas sobre a localização e o estado de espírito deles. No dia seguinte, Jack embarcou em uma investigação discreta. Começou entrevistando seus contatos na vizinhança, comerciantes e vizinhos que conhecia há anos, para coletar informações sobre movimentações suspeitas. Cada pequena peça do quebra-cabeça o aproximava da verdade. Ele descobriu que um armazém abandonado nos arredores da cidade servia de esconderijo para esses bandidos. Mas Jack sabia que ir até lá sozinho seria muito arriscado. Ele chamou ex-colegas do departamento, especialistas em segurança, para ajudá-lo e preparar um plano preciso. Tudo tinha que ser perfeito. Ao cair da noite, Jack se escondeu nas sombras, acompanhado por 2 aliados de confiança. O vento soprava frio, as luzes da cidade brilhavam ao longe, e cada passo aproximava Jack do confronto. Os bandidos ficaram ali, alheios à sombra que os cercava. Ao entrarem no armazém, Jack e seus aliados tiveram a vantagem da surpresa. Os bandidos estavam cercados, incapazes de reagir. Jack, com uma calma glacial, deu um passo à frente e lançou um olhar penetrante para cada um deles. "Você achou que conseguiria me humilhar e sair impune?" disse ele em voz baixa, mas ameaçadora. "Agora você vai aprender o preço de enfrentar alguém que não pode ser derrotado facilmente." Os bandidos, tremendo e de joelhos, finalmente perceberam que haviam cometido um erro monumental. Jack lhes deu uma escolha simples: desaparecer de sua vida e nunca mais voltar, ou sofreriam as consequências. Enquanto fugiam, Jack ficou parado por um momento no silêncio do armazém, pensando em Sarah. Na vida que precisava proteger e no passado que jamais conseguiria deixar completamente para trás. Ele sabia que aquela era apenas uma batalha vencida, mas a guerra estava apenas começando. Poucos dias depois, Jack sentiu um estranho mal-estar. Sarah havia chegado do trabalho mais tarde do que o habitual, visivelmente abalada, mas não ousou dizer nada a ele. Quando ele a questionou, ela finalmente confessou que havia notado alguém a seguindo em seu trajeto noturno. Jack franziu a testa. Os bandidos ainda não tinham descoberto uma coisa: para chegar até ele, teriam que passar por ela, e ele jamais deixaria isso acontecer. Naquela noite, ele discretamente instalou câmeras no apartamento e ativou sistemas de segurança adicionais. Mas sabia que só cautela não seria suficiente.
Precisava agir antes que ousassem atacar Sarah diretamente. No dia seguinte, ele começou a investigar as atividades deles mais a fundo. Usando seus antigos contatos e experiência como agente, conseguiu identificar dois dos principais bandidos, Derek e Mason. Esses homens eram inteligentes, organizados e movidos pela vingança. Jack sabia que nada os deteria. Ele decidiu chamar a atenção deles de forma controlada. Deixou escapar uma informação sobre Sarah. Um encontro falso, uma mensagem anônima que ele sabia que eles interceptariam. A ideia era prendê-los, mas com uma rede de segurança. Naquela noite, Derek e Mason apareceram, esperando encontrar Sarah sozinha. Mas Jack os esperava nas sombras. Seus olhos se arregalaram ao perceberem que não era Sarah, mas o próprio Jack quem os esperava. Cada movimento de Jack era calculado, cada gesto preciso, e sua presença impunha um silêncio gélido. Derek tentou um movimento agressivo, mas Jack o imobilizou com uma velocidade assustadora, uma sequência de movimentos aprendida ao longo de anos de treinamento. Mason, vendo seu cúmplice incapacitado, hesitou e tentou fugir, mas Jack o interceptou, forçando-o a se render. Quando foram subjugados, Jack deu-lhes um aviso claro e implacável. Se você tocar em Sarah uma vez, eu farei você se arrepender de cada segundo da sua vida. Os bandidos fugiram, desta vez aterrorizados. Sarah, testemunhando a cena, sentiu um misto de medo e admiração. Ela entendeu que o homem ao seu lado não era apenas seu marido, mas um protetor implacável, capaz de tudo por ela. Jack a tomou nos braços, tranquilizando-a e determinando: enquanto eu estiver aqui, ninguém vai te machucar. Mas no fundo Jack sabia que os bandidos não desistiriam tão facilmente. A verdadeira ameaça estava apenas começando, e a batalha para proteger aqueles que ele amava estava prestes a ficar ainda mais perigosa. Poucos dias depois, Jack sentiu que algo estava errado. Os bandidos haviam desaparecido, mas isso não significava nada. Sua experiência lhe dizia que eles estavam planejando algo mais ousado. Enquanto fazia seus exercícios matinais, seu celular vibrou. Uma mensagem anônima continha uma única foto: Sarah atirada sem o seu conhecimento, caminhando pela rua. O coração de Jack se apertou. Os bandidos haviam encontrado uma maneira de atingi-lo indiretamente. Ele ligou imediatamente para Sarah e a fez ficar no apartamento sob o pretexto de um problema no trabalho. Então partiu para investigar, sozinho desta vez. Sabia que precisava ser discreto. Qualquer passo em falso poderia custar caro. Jack começou examinando a área ao redor de onde Sarah havia sido fotografada. Seu olhar treinado rapidamente detectou detalhes que ninguém mais teria visto. Um pequeno veículo preto estacionado à distância, pegadas recentes na calçada, gestos furtivos para as câmeras de segurança próximas. Tudo se encaixava em um plano organizado. Seguindo a trilha, ele descobriu que Derek e Mason não estavam mais sozinhos. Eles haviam recrutado outros homens, todos prontos para atacar em busca de vingança. A equipe inteira havia armado uma armadilha em um armazém abandonado nos arredores da cidade. Jack sabia que um confronto direto seria muito arriscado para Sarah, então ele elaborou um plano meticuloso: atrair os bandidos para uma área isolada onde ele pudesse controlar todos os seus movimentos e, ao mesmo tempo, manter sua esposa segura à distância. Naquela noite, ele entrou sorrateiramente no armazém, usando suas habilidades operacionais para permanecer invisível. Lá dentro, os bandidos conversavam confiantes e arrogantes, acreditando que Jack nunca seria rápido o suficiente para enfrentá-los. Mas eles não tinham ideia de que cada passo que davam havia sido planejado por ele. Jack atacou das sombras. Um por um, ele incapacitou os homens, usando técnicas precisas e não letais. Derek e Mason, percebendo tarde demais que haviam subestimado Jack, tentaram fugir, mas ele os interceptou com velocidade e força implacáveis. Depois de subjugá-los, Jack deixou um aviso assustador: você tentou me manipular com o que me é mais caro. Você nunca vai esquecer este dia. Enquanto os bandidos fugiam, humilhados e assustados, Jack permaneceu em silêncio, pensando na segurança de Sarah. Ele sabia que esta não seria a última tentativa daqueles homens. A guerra mal havia começado, e ele precisava estar preparado para fazer qualquer coisa, para proteger aqueles que amava mais do que a própria vida. Jack sabia que a vitória sobre Derek e Mason era apenas um passo. Poucos dias após a derrota, um novo perigo surgiu, mais insidioso e próximo do que ele poderia imaginar. Tudo começou quando ele recebeu uma ligação anônima. Uma voz baixa e ameaçadora simplesmente lhe disse: você acha que é o único que protege sua esposa? Olha ao seu redor. Jack imediatamente percebeu que essa ameaça era diferente. Não era um ataque direto como os anteriores.
Era sutil, calculado e visava semear o medo em sua vida cotidiana. Enquanto Jack inspecionava seu apartamento e os arredores, notou anomalias, pegadas no gramado, passos recentes na calçada, objetos movidos sem motivo aparente. Alguém observava ele e Sarah de dentro da cidade. O perigo não estava mais distante, estava em toda parte. Para proteger a esposa, Jack intensificou suas medidas de segurança. Instalou novas câmeras e detectores de movimento e coordenou com antigos colegas o monitoramento do paradeiro deles. Mas ele sabia que um dia teria que enfrentar essa ameaça diretamente. A pista que mudou tudo foi uma conversa interceptada entre dois cúmplices dos bandidos. Eles estavam falando sobre um homem mascarado, uma pessoa perigosa que conhecia cada canto da cidade. Jack percebeu que esse cúmplice conhecia seu passado e seus métodos. A situação era mais pessoal do que ele esperava. Determinado a proteger Sarah e erradicar essa ameaça, Jack elaborou um plano. Ele criaria uma isca para atrair o cúmplice para uma área onde teria total vantagem. Tudo tinha que ser perfeito, porque um erro poderia custar a vida de sua esposa. Na noite da operação, Jack se escondeu nas sombras, observando as ruas silenciosas. Sua intuição nunca falhou. Ele finalmente avistou o homem mascarado, um ex-mercenário que Jack reconheceu do passado. Este último acreditava que poderia manipulá-lo e intimidar sua esposa para que saísse do esconderijo. Mas Jack estava pronto. Com um movimento preciso e silencioso, ele interceptou o mercenário, neutralizando sua ameaça antes que ele pudesse agir. O homem, surpreso e aterrorizado, percebeu tarde demais que havia subestimado o ex-agente mortal. Ao retornar para Sarah, Jack sabia de uma coisa: a ameaça estava se tornando mais pessoal e cada batalha seria mais intensa que a anterior. Mas ele estava preparado para fazer qualquer coisa para proteger quem amava, custasse o que custasse. Jack sabia que os eventos recentes eram apenas o começo de um plano maior. Derek Mason e seu novo cúmplice mercenário não haviam esquecido a humilhação que ele lhes infligiu. Desta vez planejaram algo mais ousado, uma armadilha projetada para forçá-lo a sair de sua zona de segurança, colocando Sarah em perigo direto. Tudo começou com uma ligação anônima para Sarah, supostamente de um serviço de entrega. Ela deveria ir a um antigo galpão nos arredores da cidade para pegar uma encomenda. Sarah, confiante mas cautelosa, ligou para Jack. Ele imediatamente percebeu que era uma armadilha. Jack rapidamente formulou um plano. Ele a seguiu discretamente, monitorando cada movimento seu à distância. O armazém parecia deserto à primeira vista, mas seus sentidos de agente veterano lhe diziam que cada sombra podia esconder um inimigo. Lá dentro, Derek e Mason aguardavam, acompanhados por outros 3 homens fortemente armados. Sarah chegou hesitante com o coração aos pulos. Assim que ela passou pela porta, Jack surgiu das sombras, atacando com precisão e desarmando 2 bandidos antes que pudessem reagir. Mas o mercenário mascarado, principal cúmplice de Jack, havia previsto a manobra. Ele investiu contra Jack em um ataque rápido e brutal. Cada golpe trocado era uma dança mortal, um teste de habilidade e reflexos. Jack conseguiu desarmar o mercenário e contê-lo, mas sabia que ainda não havia acabado. Enquanto isso, Derek e Mason tentaram escapar usando Sarah como isca. Jack reagiu instantaneamente. Uma rápida sequência de movimentos permitiu que ele bloqueasse a fuga e resgatasse sua esposa. Enquanto o silêncio se abateu sobre o armazém, Sarah, trêmula mas ilesa, olhou para Jack com uma mistura de medo e admiração. Como você faz isso? Sussurrou ela. Jack, enxugando o suor da testa, respondeu calmamente. O que você acabou de ver não é nada comparado ao que eu sou capaz. E eu nunca deixarei ninguém tocar em você. Mas em sua mente Jack sabia que aquele confronto era apenas um aviso. Os bandidos e seus mercenários não desistiriam facilmente. E enquanto abraçava Sarah, ele entendia uma coisa: cada vitória o aproximava da batalha final. Uma batalha que testaria tudo o que ele havia aprendido e todas as limitações de seu passado mortal. Após a altercação no armazém, Jack sabia que precisava descobrir por que aqueles homens eram tão implacáveis na perseguição a ele e a Sarah. Começou a investigar a fundo, aprofundando-se nos arquivos e informações que havia coletado sobre Derek Mason e seu cúmplice. Um detalhe chamou sua atenção rapidamente: vários incidentes passados aparentemente isolados levaram a uma única pessoa, um homem influente na cidade, com conexões no crime local e um ressentimento pessoal contra Jack. Este homem, um ex-associado traído por Jack durante missões secretas em seu passado como agente, buscava vingança usando os bandidos como peões. Jack entendia que cada ataque, cada ameaça, não era aleatório. Tudo era orquestrado para levá-lo a cometer um erro,
revelar suas fraquezas e, acima de tudo, colocar Sarah em perigo, a fim de destruí-lo psicologicamente. Com essas novas informações, Jack desenvolveu um plano mais estratégico. Ele não podia mais agir impulsivamente. Precisava antecipar cada movimento, planejar cada armadilha e neutralizar a ameaça na fonte. Ele começou a lançar uma rede pela cidade, usando câmeras, informantes e seus antigos contatos para rastrear Derek, Mason e todos os movimentos do mercenário. Ele sabia que aqueles homens tentariam atacar novamente, mas desta vez, ele estaria pronto. Certa noite, os bandidos tentaram capturar Sarah novamente, mas Jack, prevendo suas ações, os interceptou antes que pudessem agir. Em um confronto silencioso, porém intenso, ele neutralizou os movimentos deles, demonstrando mais uma vez a eficiência e a precisão de seu passado mortal. Após o confronto, Jack tomou Sarah nos braços com um olhar sombrio, mas determinado. Não se trata mais apenas de nos defendermos, sussurrou. É hora de acabar com isso, de uma vez por todas. Ele sabia que a batalha final se aproximava e, desta vez, teria que enfrentar não apenas os bandidos e seus cúmplices, mas também o homem influente que comandava a situação nas sombras. Cada decisão, cada movimento, poderia decidir sua sobrevivência. Jack sabia que o momento do confronto final se aproximava. Cada ataque dos bandidos, cada ameaça e cada armadilha serviram apenas para prepará-lo para aquele momento preciso. Mas desta vez ele precisava agir com absoluta precisão, porque o homem influente nas sombras não era apenas perigoso, ele era imprevisível e implacável. Ao longo de vários dias, Jack desenvolveu um plano meticuloso. Ele identificou os esconderijos dos bandidos, os pontos de encontro dos mercenários e a área onde o homem influente dirigia suas operações. Tudo precisava ser coordenado. Cada movimento de Jack, cada distração, cada vigilância. Era planejado para atrair a ameaça para um local onde ele pudesse neutralizá-los de uma só vez. Sarah, embora nervosa, concordou em participar, permanecendo como uma isca controlada, visível à distância e protegida por uma rede discreta que Jack havia criado. Ela agora entendia que seu marido não era um homem comum e que sua confiança nele era total. A noite decisiva chegou. Jack posicionou seus aliados em pontos estratégicos e esperou. Os bandidos confiantes seguiram a isca, acreditando que poderiam atacar novamente. Mas assim que cruzaram o perímetro, Jack entrou em ação. Derek e Mason ficaram instantaneamente incapacitados, incapazes de reagir à precisão e força de Jack. O mercenário mascarado tentou um ataque ousado, mas Jack antecipou cada movimento seu, desarmou e o forçou a fugir. Então chegou o momento crucial. O homem influente apareceu, presumindo que Jack estaria sozinho, mas ele havia subestimado a preparação e a engenhosidade do ex-agente. Jack o confrontou diretamente, cada palavra e gesto impondo uma tensão palpável. Você pensou que poderia me manipular e me quebrar, Jack disse, sua voz fria como gelo, mas você não entendeu. A luta que se seguiu foi intensa e metódica. Jack usou sua experiência, estratégia e habilidades de agente para obter vantagem. No final, o homem influente foi subjugado, incapacitado e incapaz de causar mais danos. Enquanto o silêncio caía sobre a cidade, Jack olhou para Sarah e sussurrou, acabou, para eles. Mas em sua mente ele sabia que a vigilância nunca terminava. Sombras do passado sempre podiam retornar, e um agente mortal como ele jamais poderia abandonar de fato sua missão, proteger aqueles que amava custe o que custar. Nos dias que se seguiram ao confronto final, Jack e Sarah gradualmente retornaram a uma aparência de normalidade. A cidade parecia pacífica, mas Jack sabia que a calma podia ser enganosa. Seu passado e suas habilidades eram um lembrete constante de que a vigilância nunca acaba. Sarah, embora ainda impressionada com as habilidades do marido, começou a compreender a profundidade do seu comprometimento. Ela vira o homem mortal por trás da máscara cotidiana e sabia que sua proteção ia muito além do mero afeto. O vínculo entre eles se fortalecera durante toda aquela provação. Cada momento de medo, cada luta, criará uma intimidade e uma confiança indestrutíveis. Jack, enquanto isso, percorreu seu apartamento, verificando os sistemas de segurança, reajustando protocolos e planejando estratégias de proteção a longo prazo. Ele sabia que os bandidos e seu cúmplice estavam fora de perigo, mas outras ameaças poderiam surgir. Cada detalhe importava, cada movimento tinha que ser antecipado. No entanto, havia uma satisfação silenciosa em sua mente. Ele não apenas protegera sua esposa, mas também enfrentará seu passado, confrontara seus inimigos e demonstrara que nenhum ataque poderia abalá-lo. Ele transformará o medo e a ameaça em uma força de proteção e coragem.
Certa noite, enquanto estavam lado a lado na varanda, observando as luzes da cidade brilharem, Sarah colocou a mão no ombro de Jack e sussurrou: "Obrigado por tudo." Jack sorriu, um sorriso raro, sincero e tranquilo. "Enquanto eu estiver aqui, nada nem ninguém vai te machucar." E naquele momento de calma renovada, apesar das cicatrizes visíveis e invisíveis de batalhas passadas, eles compreenderam que a vida poderia continuar, mais fortes e mais preciosas do que nunca. As sombras do passado permaneciam lá, sempre presentes, mas não tinham mais poder sobre elas. Jack sabia que seu papel de protetor nunca terminaria completamente, mas com Sarah ao seu lado, ele se sentia pronto para enfrentar qualquer tempestade, a qualquer custo. A cidade dormia, alheia às batalhas silenciosas que aconteciam nas sombras. E Jack, o antigo agente mortal, finalmente pôde descansar seu coração. Até a próxima ameaça, caso ela surgisse.